Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim pagar uma dívida aqui no canal. Faz um tempão já eu publiquei um vídeo sobre a confecção de almofadas. E eu fiquei de publicar um vídeo da confecção da capa e não fiz até hoje. E eu tive alguns pedidos no canal para fazer esse vídeo, então tá aqui, tô pagando a promessa. Então ficou assim, ó, vou mostrar pronta já, eu fiz aqui com zíper, ó. Então vou mostrar o detalhezinho, principalmente do zíper, que o resto é bem simples, para vocês verem como é que faz. É bem simplesinho mesmo, bem bacana, e você pode decorar aí a sua casa, deixar tudo bem bonitinho. Para começar, eu sempre gosto de fazer um molde de tudo que eu vou cortar, por mais simples que seja, sou bem metódica. A minha almofada, ela tem 40 por 40. Então, eu sempre deixo 2 centímetros para as costuras e para o zíper eu deixo 3 centímetros. Então, o molde vai ser um retângulo de 44 centímetros de largura, né? 40 mais os 2 da costura de cada lado, por 86, que daí seria 40 para cada lado, mais 3 para cada lado da colocação do zíper. Então, depois de fazer o moldezinho, coloca ele ali no tecido, fixando com alfinetinhos e fica assim no final. Então, depois a gente vai para a parte de cortar, que é bem simplesinha também. Coisa que facilita bastante na hora de costurar é fazer algumas marcações com o ferro de passar antes, tá? Então, comecei ali fazendo a primeira. Você coloca o tecido numa mesa com a parte do direito para baixo, tá encostada no tecido, e a parte do avesso para cima, tá? Daí você faz uma viradinha ali de 3 centímetros, mais ou menos, que é para pregar o zíper, que a gente já tinha deixado lá no molde, né? Esse tantinho de tecido sobrando. Então, ó, viram ali como é que ficou, né, gente? Na hora de costurar, só é uma mão na roda. Nós vamos fazer a mesma coisa no outro lado. Então, do mesmo jeito, o lado do avesso tá para cima e o lado do direito tá para baixo. Aí a gente vira uma bordinha ali do tecido, 3 centímetros, para pregar o outro lado do zíper. Agora nós vamos fazer mais uma marquinha. Então, ali mais ou menos 10 centímetros de dobra, como vocês viram eu fazer ali, que vai ser onde a gente vai colocar o zíper. Dá para colocar ele bem na quina assim do tecido, mas eu não acho legal. Eu acho que no meio do tecido ele fica mais bem posicionado na hora de vestir a almofada ali, né? Vestir a capa na almofada. Então eu marco mais ou menos 10 centímetros e daí puxo as duas partes para elas se encontrarem, ó, bem ali naquele encontro é onde vai ficar pregado o zíper. Então, daí eu passo com ferro para ficar bem certinho, bem facinho na hora de costurar. Então, eu vou marcar ali com o ferro nas duas extremidades da almofada. A primeira tá pronta, então fica a marquinha feita. Agora marco a segunda. Então, tá aí, gente. Agora vai ficar super fácil para costurar. Então, vamos para a parte de pregar o zíper. Eu utilizei o zíper do tipo invisível, mas tanto faz o zíper que você vai usar, porque eu preguei ele como a gente prega o zíper tradicional, tá? Então, lembrando que o zíper vai ficar ali, né, no meio daquelas duas partes que a gente tinha marcado com o ferro. Então, para começar, eu gosto de alfinetar o zíper para ele ficar bem fixo no lugar antes de passar a costura. Então, a gente prende ele de um lado. Então, esse aí é o lado direito do zíper e o lado direito do tecido, tá? Então, coloco os alfinetinhos ali para facilitar na hora de costurar, como vocês estão vendo. Então, depois dele todo alfinetadinho, vai ficar assim, tá, gente? Vai facilitar um monte a vida na hora de costurar. Aí, vou pra máquina, então eu vou passar uma costura, prendendo o tecido no zíper. Para o zíper ficar bonitinho, a costura ela tem que ser passada bem na bordinha do tecido, tá? E bem pertinho ali do meio do zíper, aí fica bem legal depois de todo pregado. Outra coisa que eu faço é passar a costura com o zíper fechado. Eu acho que é mais fácil ter assim a noção de onde passar a costura. Aí quando chega lá no finalzinho do zíper, eu levanto o pezinho da máquina, abro o zíper e daí costuro o finalzinho dele. Acho que desse jeito é mais fácil.
Agora nós vamos costurar o segundo lado do zíper. Então, para facilitar, eu coloco um alfinetinho, juntando as duas partes, como vocês estão vendo aí no vídeo, e depois vou para a máquina costurando, então, a partir do comecinho do zíper. Lembrando que tem que ficar do jeito que tá ali, bem unidinho, sabe, as duas partes, para ficar com um acabamento bonito. Então, prega da mesma maneira que já tinha pregado o outro lado. Essa parte do zíper é a que tem de mais trabalhosinho, assim, na almofada, o resto é bem tranquilo. Então, a hora que chega ali no final do zíper, eu faço como já tinha feito na outra parte, né? Levanto o pezinho da máquina, abro o zíper e costuro o finalzinho separado. Então, ele vai ficar desse jeito, ó, gente. Já pregamos, agora só falta fazer mesmo a parte de acabamento. Então, bem onde acaba o zíper, ali no pezinho dele, eu passo umas 4, 5 costurinhas indo e voltando pelo lado direito mesmo, para fazer a marcação do final do zíper. Então, fica desse jeito ali, tá, gente? Como o meu zíper era menor do que o que eu precisava, aí no finalzinho ali pelo lado avesso eu cortei as pontinhas dele. Eu vou precisar fazer um acabamentozinho no tecido, tá? Então eu precisei cortar. Se fosse do tamanho certo, não precisava fazer essa parte. Então eu vou juntar bem certinho as duas partes do tecido. Veja que ali tá o finalzinho do zíper, né? E vou passar uma costurinha bem rente à borda, pelo lado direito mesmo, para fazer esse acabamento ali do finalzinho do tecido. Eu só fiz isso de um lado porque o zíper era pequeno, do outro lado eu não precisei. Então, se o seu zíper for do tamanho adequado, você só faz o acabamento que eu vou explicar no próximo lado daí, tá, gente? Continuando essa parte do acabamento, eu vou passar a costura zigue-zague para não ficar desfiando o tecido ali naquelas duas partezinhas onde nós pregamos o zíper, tá? Agora a gente vai fechar a lateral da almofada. Então eu vou começar pela lateral da parte onde termina o zíper, que é aquela que eu falei que se você tem o zíper do tamanho correto, você vai fazer o acabamento desse jeito. Então, nós vamos dobrar a almofada do jeito que nós marcamos ela com ferro. Então, começa ali por aquele pedacinho dos 10 centímetros. Aí, quando chegar no zíper, você só tem que tomar o cuidado de juntar bem certinho o tecido, que nem eu tô mostrando ali, ó. Você coloca as duas partes do tecido bem grudadinhas uma com a outra, tá? Faz com o zíper aberto, ó. Veja que o pezinho do zíper tá ali no meio dele, faz com o zíper aberto para o pezinho do zíper não atrapalhar, tá bom? Então você passa ali, quando chega no zíper, você passa umas 4, 5 costurinhas, indo e voltando. Que aí ele vai ficar com um acabamento bem perfeito, bem simplesinho de fazer essa parte. Lembrando que essa costura a gente faz pelo lado do avesso, tá? Então agora é só continuar fechando aí a lateral até acabar o tecido. Para acabamento, a gente passa uma costura zigue-zague, juntando ali as duas partes do tecido, passa por cima do zíper, tudo certinho. Depois, vou passar para fechar a outra lateral da almofada. Então, essa é aquela lateral onde fica o comecinho do zíper. Então, mesma coisa, né? Só junto os tecidos ali, desse lado já tá tudo costuradinho, ó. Não precisa tanta atenção nessa parte do zíper, só passar reto mesmo. E depois que termina essa costura, fechando toda a lateral, nós vamos fazer aquela costura de zigue-zague também, dando o acabamento final. Quando você fecha o segundo lado, você tem que deixar um pedaço do zíper aberto, tá? Para você poder virar a almofada pelo lado direito depois, ó, que nem eu fiz ali. Deixei um pedacinho aberto, aí viro, né? Já terminamos então a almofada, depois que passa aquele zigue-zague. Aí vira pelo lado direito, arruma os 4 cantinhos dela ali, né? Agora tá tudo certo, tudo prontinho, acabamento feito. Basta colocar a capa na tua almofada. Então eu usei aquela almofada que eu tinha feito no vídeo anterior, tá?
Então veja que ela veste bem certinho, tipo, o tamanho da capa é o mesmo da almofada. Então, se era 40 por 40, faz a capa também com essa medida, 40 por 40. Aí o detalhe do zíper, tá, gente? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês façam muitas capas de almofada aí para casa de vocês. Obrigada por terem assistido. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve aí aqui embaixo, né? Curte o vídeo também. E até a próxima, então. Tchau!